Raquel, se você... É curioso isso, porque se você pegar a lista de pessoas, tipo, a Raquel, acho que é a quarta, quinta conta que eu segui no Instagram quando eu criei uma conta do Instagram. A Raquel Sherazade, ela era grande, assim, naquela época, 16, 15, 16, ela era uma jornalista de opinião bem influente. Assim, eu lembro que eu gostava muito dela. Você acompanhava a Raquel Sherazade quando ela tava no SBT? Sim, acompanhava. Ela era uma pessoa antipetista. Sim. Era uma boa comentarista política antipetista. Ela era do SBT do Paraná. Da Paraíba. Da Paraíba. Ela foi para Paulo Martins do Paraná. Jornal Nacional. E ela foi pro Programa Nacional de Jornalismo do SBT. Aí ela teve a briga com o Silvio e ela também virou uma progressista. Sim. Ela não é uma pessoa particularmente brilhante, a Raquel Sherazade, tá? Veja as opiniões dela eu não sou mais direita. Ela foi defendendo umas groselhas, mas é uma das muitas pessoas que, por terem sido tão atacadas pelo bolsonarismo, por terem sido canceladas, achincalhadas da pior maneira possível, elas deixaram que os rancores contra o bolsonarismo extravasassem a questão do Bolsonaro em si e se transformassem em rancores ideológicos, como se elas precisassem fazer uma espécie de uma conversão à esquerda ou à centro-esquerda como resposta a isso. E ela errou. Isso não é inteligente. Porque ela tá fazendo igual os bolsões, ela tá mesclando os princípios e ideias à pessoa. E aí, entendeu? Mas não importa, a Raquel Sherazade nunca foi idiota, sempre se comunicou muito bem. E aí, como você mesmo tava colocando, ela foi pro programa e ela tá, vamos dizer, cercada de imbecis. Tem essa thread muito boa aqui da Nanda Sheikh, ela coloca todos esses momentos, né? Então tem esse aqui que é muito bom, que é o pessoal reclamando da forma como ela fala. Ó, bota o fone, tá com fone. Tô. Ela fala difícil, ela quer falar porque difícil. ela tá querendo puxar uma coisa lá fora. Mas a gente não entende, a gente vem da favela, a gente não tem estudo. Ela tem que falar a língua do povo, a língua da gente. Tá tentando puxar o feminismo Gente, lá fora. Mas a gente não entende, a gente não sabe o que é isso. Eu também não sei o que ela vai ter que falar a língua do povo. Eu também não sei o que é. Não adianta vir. Posso falar, o melhor não é ela, a principal, é a outra idiota que se comunica de maneira menos agressiva, mas tão idiota, concordando. Eu também não sei o que é, eu também tô confusa. Ela só tá perdida, a outra, ela não tá com tanto ódio, ela tá só, tipo, eu tô confusa, me ajuda. Ó, já entraram os primeiros 3. Larissa, prepara o primeiro sorteio. Larissa, prepara o primeiro sorteio, já foram 3, já entrou 4. Então entra logo 5, 6 pra fazer o segundo sorteio, vamos lá. E aí, nisso tudo, tem uma moça que é a Cariúcha. Eu nunca ouvi falar dessa mulher na minha vida. E ela é uma pessoa que ela veio de comunidade e tal. E ela é meio que antagonista. O que é comunidade? Favela. Por que você tá usando isso? A gente não tem... Qualquer agrupamento humano é uma comunidade. Sim. Então, assim, ela não vem de uma porque ela comunidade. Ela vem de uma favela. Porque pode falar, vem de um bairro pobre. Ela vem de um bairro pobre. Usa os termos nomes normais. E aí... Ela é meio que a rival da Sherazade nisso, porque ela fica reclamando, não, porque você não fala... É como se ela não falasse a língua do povo dela. E aí teve essa... Olha isso aqui, olha esse corte, ó. Escolher com que saliva a gente quer trocar. Eu não quero trocar saliva com ela. Você não pode... Putz, aí o Twitter dela... Ó, vamos voltar aqui. Escolher com que saliva a gente quer trocar. Eu não quero trocar saliva com ela. Você não pode pegar doença. Sou preta, né? E aí, é esse corte aqui que as páginas de fofoca estão rodando. Só que olha a resposta da As Sherazade. doenças são transmitidas pelo sangue, pelo suor, pelo sêmen e também pela saliva. Gays dos bons. E aí ela fica, essa moça já acusou a Raquel Sherazade racista e tal. E aí tá rolando toda essa treta e tá tendo essa discussão. A Nanda botou um tweet lá de 3 milhões falando disso. E aí, Renan? É realmente assim, é muito conflitante. Tipo, isso aí é um retrato bem bom do Brasil. Vamos lá, meus amigos. As pessoas, o ser humano é um ser necessariamente hierárquico, tá? E as pessoas acabam se agrupando e se dividindo de acordo com inúmeros elementos que denotam esse senso hierárquico. O que eu quero dizer? Uma pessoa que tem uma linguagem mais complexa, ela denota uma capacidade maior de entendimento, de verbalização desse entendimento. Portanto, ela é uma pessoa que está numa posição naturalmente superior, não só para absorver e compreender o mundo, mas para interagir com o mundo. Ela se comunica melhor. Isso é um instrumento de poder, isso é um instrumento hierárquico. O dinheiro também denota isso, a roupa que você veste também denota isso, as ideias que você professa denotam isso, a forma como você se comporta.
E as hierarquias se dão de muitas maneiras. Dos exemplos mais simples é a hierarquia baseada no dinheiro, em classes sociais. As pessoas vão se agrupando conforme camadas de faixas de renda e tal. Elas se agrupam, elas frequentam os mesmos locais, elas professam os mesmos conjuntos de valores e tal. E aí você tem hierarquias. Quase sempre as hierarquias, elas obedecem a um padrão, uma correlação entre inteligência e formação e renda. Você acaba tendo um cruzamento. Assim, nos Estados Unidos os caras são tarados por QI. Eu não acho que QI é a ferramenta mais precisa do mundo, inclusive para aferir inteligência, tá? Mas você consegue estabelecer uma correlação, por exemplo, entre QI e renda, QI e sucesso. Você consegue estabelecer, tá? E essa correlação, ela é uma correlação muito cruel, porque as pessoas com menor capacidade de entendimento, as pessoas que se expressam pior, acabam se dividindo e a sociedade acaba ficando muito hierárquica. E é muito triste quando a gente não consegue fazer com que o conhecimento seja compartilhado. Você não precisa compartilhar os bens, os meios de produção de todo mundo. Mas você tem que ter uma sociedade em que o conhecimento é compartilhado e mais, em que as pessoas tenham vontade de adquirir o conhecimento. E a verdade é que as pessoas, quando estão na ignorância, por vezes elas aceitam e exigem permanecer na ignorância, porque elas acreditam que permanecer na ignorância é uma característica definidora da persona delas e da comunidade delas. Então quando a moça fala que Raquel Sherazade tem que falar igual a mim, porque eu sou o povo, não, ela não tem que falar igual a você porque você é o povo. As pessoas não têm que diminuir sua capacidade de entendimento, sua capacidade de vocalizar ideias e sentimentos, porque você acha que isso é preconceituoso com você. Não! Você tem que entender o que te impediu de galgar postos dentro da hierarquia social por não ter absorvido conhecimento. Não só por ter sido vítima de um sistema educacional merda, mas também por escolhas que foram feitas pelos teus pais, às vezes. E por você, que um dia se torna um adulto, e que, ao invés de encarar o problema, porque assim, se ela tá fazendo um raciocínio Pirajá na seguinte linha, a Raquel Sherazade tem uma linguagem de rico, ela fala muito difícil, e ela tem que entender que a linguagem do povo é essa, ela tem que se comunicar aqui. Ela entende que existe uma diferença hierárquica, ela entende que existe uma coisa quase identitária sobre linguagem e classe, e ela entende, e isso assim, vamos dizer, isso é uma dedução que, ora, se eu absorver conhecimento, se eu estudar, se eu falar melhor, eu tenho capacidade de sair daqui e ir pra cá. Certo? Que é o básico, todo mundo fala, estude, faça seus filhos estudarem para que eles possam ascender socialmente. Inúmeras culturas fizeram isso. A Índia tá fazendo isso, o Vietnã tá fazendo isso, a Coreia fez a país de primeiro mundo. Mas não é só que o sistema educacional é vagabundo, e não é só que nós vivemos uma cultura toda terrível. A desigualdade no Brasil se dá porque as pessoas, em grande medida, voluntariamente aceitam isso e procuram justificativas e discursos para permanecer na situação que elas estão. Essa é uma fala que eu tô falando, que é uma fala muito difícil de falar. Porque eu tô falando o seguinte, o mundo não é feito de vítimas permanentes. O mundo não é feito de vítimas permanentes. Essa moça que tá falando isso, ela tá recebendo um cachê muito grande. Ela é uma influenciadora, a moça que ficou falando, essa moça tá brigando com a Raquel Sherazade. Ela é uma pessoa completamente pobre. Ela, na hora de fazer as compras dela, os investimentos, ela deve ter comprado bens de consumo com valor mais ou menos caro, certo? Sim. Essa pessoa poderia ter investido em adquirir conhecimento nesse processo. Ela poderia ter comprado um livro nesse processo. Ela poderia ter tentado conversar, fazer um curso, tentar estudar para fazer um supletivo, para tentar passar numa faculdade, que seja. Ou estudar por conta própria, ler. Só de você conviver com outras pessoas que falam uma outra linguagem, só de você assistir determinados conteúdos, você aprimora a sua linguagem. Ela não quis isso, ela não quer. Ela quer permanecer na ignorância. E aí ela acaba, ela mesma, justificando a hierarquia que ela culpa. Ela acaba justificando você. Não é involuntário da parte dela permanecer na ignorância. É voluntário. É uma escolha, inclusive, política. Aí, meu velho, ela que se foda. Ela que vai pro inferno. Porque, de certa forma, ela precisa disso pra cumprir a persona dela dentro do programa, né? Ela entende assim, não, eu tenho que falar inferior, porque senão eu não consigo fazer um contraponto à Raquel. Tipo, é a lógica que ela... Exato. Gente, deixa eu explicar um negócio. Vamos lá. Vamos continuar aqui falando coisas que são sempre
Não é cancelar porque eu tô falando coisas verdadeiras aqui. Mas vou dar exemplos, tá? Faustino veio de muito baixo. Veio lá de baixo. Ele é um cara que veio do interior do Rio Grande do Norte. Mãe dele, uma mulher muito, muito, muito humilde. Teve uma vida muito difícil. Faustino estudou, fez a academia MBL. Faustino veio pra cá trabalhar, trabalhou conosco. E aí ele veio num grupo de pessoas. Eu estudei em colégios, especialmente quando eu fiz o colegial, em colégios caros de São Paulo. Caros. Meus pais me deram essa condição. O Faustino se identificou comigo, eu me identifiquei com o Faustino. O Faustino não quis aceitar a situação dele lá. Ele não quis aceitar, ele não quis achar que a identidade dele deveria ser a identidade de alguém que viveria num mundo muito simples. Não, ele não aceita essa situação. Ele quer melhorar. O Faustino naturalmente passa a andar com pessoas que estão em posições dessa hierarquia social diferentes da dele. E veja só, as pessoas não tiveram preconceito com ele. Elas se identificaram mutuamente. Encontramos convergências. Eu passo a defender o Faustino passa a me defender. Eu passo a ser amigo do Faustino passa a ser meu amigo. Existe uma relação de respeito mútuo. De respeito mútuo. Eu vou jogar bola com o Faustino, ele joga bola muito melhor do que eu. O Faustino é mais corajoso fisicamente do que eu. O Faustino tem um entendimento da realidade humana, de relações entre pessoas diferente da minha. Eu aprendo com o Faustino aprende comigo. Aí você estabelece trocas. Você cresce. O Sandro, a família dele veio de uma região humilde lá de Salvador. A mãe é diarista. Mãe dele é diarista! Menino brilhante. O vocabulário do Sandro não é pobre. A mãe dele é diarista, ele é negro. Parece que assim é uma... Ele pelo contrário, consegue debater com... Debate com garotos que estudam em universidades federais. Um rapaz extremamente articulado. Davi, do MBL lá de Sergipe. Campeão do campeonato de debate do último congresso do MBL. Menino negro, pobre, muito inteligente, muito articulado, ganhou um campeonato de debate em que falar é arma. Em que, em vez de você ter um porrete na mão, você tem a sua capacidade de vocalizar ideias e defender ideias. Cérebro rápido. Ora, se é uma hierarquia e se o conhecimento é um meio de você ascender na hierarquia, e se as pessoas, mesmo diante de uma situação social desfavorável, através do conhecimento conseguem ascender, você não pode permanecer eternamente num estado de vítima. E você não pode justificar isso com um discurso político. Isso é papo de... Vocês sabem do que é, entendeu? Vira e mexe, eu recebo, Renan, eu sou de estado, Renan, eu sou de São Paulo, Renan, eu sou de não sei o quê. Você quer ir no congresso, tá com alguma dificuldade? Renan, não tô com grana, que às vezes a grana, você tá pensando no PEC todo. Se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você, você vai no congresso. Vai entrar em contato nossa equipe com você, a galera entra mesmo, e a galera vai... Você vai conseguir no congresso. Vai ser o maior evento de política do ano.